Já estamos de volta, gente. A gente ri bastante nos intervalos. Quem está acompanhando a gente pela live, então mesmo você que está acompanhando a gente aqui pela telinha da TV Ponta Verde, se você tiver a oportunidade, assiste também com a live do lado, que você vai ver o que acontece nos intervalos, entendeu? A live transmite até os bastidores, é bem bacana. Mas agora a gente vai conversar com o advogado Múcio Arruda sobre união estável versus casamento civil. Quais são os direitos, né? Os direitos são iguais para a herança? A gente vai saber sobre isso agora. Bom dia mais uma vez, Múcio. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Então vamos lá. Primeiro a gente pode começar explicando o que é a união estável e o que é o casamento civil, só para a gente deixar claro para quem está em casa. Pois bem, a união estável, quando duas pessoas resolvem conviver juntos e ter um intuito de constituir uma família. Daí, essa convivência, que chamamos uma convivência de fato, ela não tem um respaldo de um registro civil, de acordo com as normas do casamento, mas ela traz em si uma característica primordial, que é a durabilidade, a assistência mútua, estar em família, constituir filhos, se for o caso. E nesse sentido, a lei protege e denomina esta entidade familiar como união estável. Tá, então tem que estar morando na mesma casa, e a partir de quanto tempo para se caracterizar uma união estável? Não existe um tempo suficiente determinado. A união estável, na verdade, olhamos para o passado. Não existe, vamos constituir hoje uma união estável e iniciar. Não, a união estável é um olhar para o passado. Certo. O que estamos vivendo é união estável. Entendi. Entendeu? Tá. E aí o casamento civil é aquele tradicional, normal, que você vai lá e casa no papel, no cartório. Sim. Esse é o civil. Aí a lei foi lá e disse que tanto para a herança tem direito quem é união civil e quem é união estável e casamento civil? Sim. Na verdade, havia uma divergência desde o Código de 2002, que entrou em vigor em 2003, os direitos sucessórios da união estável e do casamento, eles ficaram muito distantes. A união estável, no artigo 1790 do Código Civil, estaria presente na sucessão geral e o casamento na sucessão legítima, no 1829. As divergências eram gritantes, principalmente quando a cônjuge concorria com descendentes, ascendentes, e ela estaria em terceiro lugar, abaixo dela, os demais parentes. Então, se não existisse descendente ou ascendente, ela irá ficar com toda a herança. Já a companheira, se não existe ascendente ou descendente, se não existe descendente, ela fica apenas com 1/3 da herança e 2/3 para qualquer outro parente, seja ascendente, descendente, irmãos e até colaterais do 4º grau. Nossa! Então a divergência era enorme. E agora mudou? Desde a vigência do Código, havia um movimento de uma inconstitucionalidade do artigo 1790, mas que esse ponto só foi agora esclarecido no último dia 10 pelo STF, quando equiparou tanto a união estável como o casamento, cônjuges e companheiros, para que estes sejam regidos pelo artigo 1829, que até então, regia apenas o casamento. Entendi. Então, você como advogado, você tem visto o quê? Uma crescente mais em casamento civil ou em união estável? A união estável se torna assim mais fácil, porque as pessoas elas tendem a namorar ou ficar, e daí elas tendem a fazer uma tentativa, elas acham ainda há uma dificuldade, porque o casamento
na cabeça, na mente das pessoas, é algo mais profundo, mais duradouro, que dá mais trabalho para se desfazer, que é muito mais burocrático, envolve também outras questões sociais. Já a união estável é uma amizade que vai se fortalecendo e de repente resolvem morar junto. Aí não deu certo, pego minhas coisas e vou embora. Não deu certo, pego minhas coisas e vou embora. Agora, burocraticamente, talvez, como você mesmo falou aí, o casamento civil possa ser um pouquinho mais dificultoso. Vamos dizer, você dá entrada nos papéis, paga taxa, nananana. Agora, emocionalmente, os dois têm o mesmo peso, né, Léo? Os dois estão se relacionando, né? E a ideia do casamento é que tem uma coisa mais prolongada mesmo, né? Estabelecido como princípio, como valor, e a união estável se torna uma coisa superficial. Não dá mais, cada um se vira, vai para sua casa, eu fico na minha, você vai ver a sua vida, e aí eu vou fazer outras tentativas. E o que eu percebo no consultório é muitas pessoas que se separam e separaram, né, divorciaram e começam união estável com outras pessoas. Tipo, no caso, nunca mais na vida, mas moro junto ali com fulano. Isso você consegue ver também lá no âmbito do direito, o pessoal indo para esse lado também, moça? Sim, mas a evolução, na verdade, da união estável, a união estável está presente no Código Civil. E nós temos, às vezes, algumas dificuldades na união estável, porque justamente na hora de se dissolver essa união estável, há uma incompatibilidade em relação a alguns pontos, por exemplo, o patrimônio. Então, o casamento em si, quando eles se divorciam, as partes se divorciam, eles já agregam a esse divórcio a partilha dos bens, a necessidade, às vezes, de resolver situações que envolvem a prole. E, por um lado, há uma segurança jurídica maior. Sim, não é? sim. Já a união estável pode ser um reverso, pode haver uma instabilidade, até porque os conviventes, eles poderiam ir no cartório e assinar uma escritura, um acordo, reconhecendo que vivem em união estável e deliberando até a questão patrimonial. Entendi. Mas a maioria não fazem isso. Né? E aí há uma inconstância na hora da dissolução. O ideal é que as pessoas, elas tentem o máximo possível constituir uma entidade familiar duradoura que se baseia na percepção de que eles precisam entre si da companhia, do amor, do carinho, e não transforme nem banalize as entidades familiares como se vamos constituir, se não der certo acaba, não. Infelizmente esse ainda é o primeiro pensamento, né? A gente vai lá, se não der certo, separa, tenta com uma outra pessoa. Muito obrigada. E lembrando, tá, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre procure, né, um advogado ou pesquise para você realmente tomar a decisão certa, né? Mas que realmente a primeira decisão seja do amor, né? Porque quando tem amor, fica fácil resolver, fica fácil sim existir o para sempre, tá? O para sempre é algo que existe, né? Romantismo nem conto de fadas, não. Contanto que você coloque Deus em primeiro lugar e o amor pela tua família, você consegue viver o para sempre. Com problemas, claro, são dois seres humanos convivendo. Porém, você tem um amor regendo aquela situação e aí fica mais fácil. Mas vamos ver o que está acontecendo aí no mundo das celebridades. Vamos dar um giro para lá no Nem Te Conto. Seis anos depois de ser dama de honra da irmã Kate, foi a vez de Pippa Middleton subir ao altar. A cerimônia teve Kate e o príncipe William como padrinhos e os filhos do casal real como Paige e Daninha. Muito fofos, né? Mas em casamento, o que importa é o vestido da noiva. O modelito de renda custou cerca de R$170 mil e foi criado por um dos estilistas mais respeitados da Inglaterra, roqueira Cleópatra Sexy. O look escolhido por Graciele Lacerda para ir a um show de Zezé de Camargo e Luciano dividiu opiniões na internet. O que vocês acharam? César Tralli e Tice Pinheiro reataram o namoro. Depois de 7 meses separados, os pombinhos fizeram declarações apaixonadas na internet. Parece que as investidas de Tralli deram certo.
No final de semana, o prêmio Billboard Music Awards reuniu algumas das principais estrelas da música no palco, enquanto artistas como Celine Dion, Cher e Nicki Minaj exibiram figurinos extravagantes. Miley Cyrus surgiu de top e shortinho. Inusitado, não? É isso aí, um beijo para todo mundo aqui do Instagram, a Maiara, namorada do Márcio, a Carla, o Vitor, o Darlão, o Diogo Peixoto, todo mundo que mandou recadinho, a Luciana, não vou conseguir ler todos. Obrigada, Léo. Obrigada, Múcio. Já estão falando aqui, termina. Um beijo para todo mundo. Quero agradecer a Estácio que liberou o Múcio aqui. Renata, super beijo para todo mundo. O nosso Tudo de Bom de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo às 11h25 da manhã. Continue com a nossa programação local. Um super beijo. Deus te abençoe. Até amanhã, Amém. hein?